Rapaziada, vamos lá. A gente vai falar aqui, porque não dá pra não falar disso, do caso do Orelha, tá, gente? Eu acho que a maioria das pessoas que tá aqui é, já conhece a história. A gente pegou aqui um vídeo do delegado que vai fazer parte aí do caso. É um caso muito delicado. Caso você, sei lá, tivesse em Marte nesse final de semana e não sabe do caso, o Miquel vai dar um breve resumo aqui do caso para você. A gente vai botar o vídeo do policial, do delegado, desculpa, porque é uma situação que envolve bilionários, envolve possíveis acobertamentos. Tudo aqui, gente, desculpa, vai ter que ser dito com muita cautela, porque se tratam de menores de idade, pessoas possivelmente influentes. Eu tô vendo muita gente na internet com muito cuidado com relação a isso. Então eu quero até quebrar um pouco aqui o personagem, o meu personagem, tá, gente? Até para não parecer grosso com nossos comentaristas, pelo seguinte, gente, Batata, Cop Túlio, Miquéis, e peço pro Mano Walter ficar atento, se eu cortar alguém bruscamente, gente, é porque a gente foi para um caminho que a gente não pode ir. A gente precisa escolher as palavras, porque a gente não pode aqui estar instigando o linchamento desses jovens, e a gente não pode citar o nome desses jovens, tá? Porque eles são menores de idade. Então, a gente vai falar do caso, vai citar, por exemplo, não há problema aqui que eu diga que é um absurdo que não exista uma lei de maioridade penal reduzida para 16 anos, onde esses jovens se enquadrariam. Também me é permitido dizer que a gente não pode tratar de muitos detalhes hoje, mas esses jovens em algum momento vão ter 18 anos de idade. Se as pessoas não tiverem esquecido disso, não vai ser um problema. Só que a gente aqui no ao vivo citar esses nomes, uma coisa são as pessoas nos comentários, como tem nas redes, outra coisa é a gente aqui, não podemos fazer isso. Então, Miquel, eu quero te pedir para dar um rápido panorama para que as pessoas entendam a crueldade, para que as pessoas entendam. Eu não sei nem como expressar isso, porque até criminosos, gente, até criminosos têm um objetivo e algo a ganhar com isso. E nada, nesse caso, foi ganho por esses jovens. Eu não estou dizendo que o criminoso está certo. O criminoso, quando ele assalta, quando ele mata, quando ele viola sexualmente, né, uma pessoa, ele quer alguma coisa com isso. Tem que ser preso, por mim podia ter pena de morte. Mas nesse caso, maltratar um cachorro dessa forma, a ponto dele ter que ser sacrificado, não se ganha nada com isso. Nada. Isso é pior do que quando a gente compara com crimes convencionais. E foram jovens, adolescentes. 2 deles supostamente estão na Disney, porque a família é influente. Miquéias, fala um pouco aí pra gente, a gente vai colocar o vídeo do delegado daqui a pouco e eu passo para os nossos comentaristas para a gente poder falar um pouco aqui, ouvindo policiais falando sobre o caso. Ao que tudo indica, Eric, pelo menos 4 adolescentes estiveram envolvidos nesse caso do cachorro conhecido como Orelha. Era um cachorro que ficava ali numa praia do estado de Santa Catarina, conhecido pela comunidade local, aquele cachorro da vizinhança. Sim, o Orelha ficou sumido um tempo. Passado alguns dias, uma moradora encontrou a Orelha muito machucada, inclusive com um prego fincado na cabeça, e ela correu para o hospital veterinário e, infelizmente, o veterinário falou que não tinha solução e a melhor solução era aliviar o sofrimento do cachorro através da eutanásia, ou seja, aquela morte assistida, uma morte humanizada. Porque o nível de violência que o cachorro sofreu, os traumas que o cachorro sofreu foi tão grande que não tinha ali nenhum tratamento viável para salvar aquele animal. O caso foi então registrado numa delegacia, porque não sabia até então se o cachorro tinha sido atropelado ou até alguma outra coisa pudesse ter acontecido. A polícia iniciou uma investigação e, através de câmeras da região e ouvindo testemunhas, se chegou à autoria cometida por 4 adolescentes. Acontece que esses 4 adolescentes são filhos de pessoas influentes da região,
com muito dinheiro, inclusive há suspeita que um deles seja filho de um policial, e a história, conforme a história vai rodando na comunidade, na região, começam a surgir ameaças. As páginas locais que falavam sobre o caso e apontavam suspeitos, apontavam culpados, começam a ser ameaçados tanto judicialmente, inclusive com notificações extrajudiciais de advogados, quanto, inclusive, ocorrem ameaças físicas. Há um relato do caso de um porteiro que teria filmado parte das agressões e ele acabou sendo ameaçado por um suposto policial que seria pai de um desses adolescentes, foi obrigado a apagar o vídeo e acabou, inclusive, demitido do seu local de trabalho, dado a influência dos pais desses garotos. E aí a história, conforme foi se pesquisando, parece que o Orelha não foi o único cachorro que teria sido vítima desses adolescentes. Eles teriam enforcado ainda um outro cachorro que veio a óbito e jogaram um outro cachorro no mar, que, graças a Deus, conseguiu sobreviver. O caso segue sob investigação. Por serem adolescentes, a gente não pode relatar muito dar informações pessoais sobre eles, mostrar fotos deles. O próprio delegado também se reserva algum sigilo, né, em respeito ao ECA. Mas hoje ocorreu uma busca e apreensão na casa desses suspeitos para tentar identificar ali a motivação dos crimes, para ver se tinha mais gente envolvida, porque o que tudo indica foi só por diversão, literalmente. Esses adolescentes teriam torturado e matado esses animais. O caso do Orelha, ele foi torturado e deixado para morrer, deixado agonizando lá no meio do nada. E então os delegados querem saber ali se isso foi gravado, se foi compartilhado, se fazia parte de algum desafio da internet ou coisa do tipo, e também até onde os pais teriam tentado acobertar esse crime, passar a mão na cabeça. E a situação se torna muito grave quando a gente lembra que tivemos casos de adolescentes que botaram fogo em índios, moradores de rua, e hoje são agentes da Polícia Rodoviária Federal, em cargos importantes, inclusive dentro da corporação, mas que justamente por cometerem crimes enquanto adolescentes, a ficha se tornou limpa o suficiente para que eles pudessem se tornar gestores da Polícia Rodoviária Federal. Considerando esse caso desses garotos, nós temos que o caminho tende a ser o mesmo. Provavelmente ali, considerando a família, esses garotos, no máximo, vão acabar passando ali por algum cursinho educativo para dizer, olha, é feio, tá? Agredir os animais, torturar os seres vivos, não é uma coisa legal. Vai ficar por isso mesmo. E, dada a influência, esses garotos provavelmente serão juízes, promotores, delegados, e vai ficar tudo por isso mesmo. Mano Walter, coloca o vídeo do delegado, por gentileza, para a gente poder repercutir aqui na sequência. Aqui é o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. A gente tem recebido diversas indagações a respeito da investigação que trata dos maus tratos de 2 animais na Praia Brava. Um deles, o Caramelo, que está aqui atrás, sentadinho, e do cão Orelha, que infelizmente acabou falecendo. A Polícia Civil está trabalhando de forma muito intensa através da delegada Marjorie, que é a delegada de proteção animal, e Santa Catarina tem 3 delegacias de proteção animal, e foi uma inovação do governo Jorginho e da Polícia Civil de Santa Catarina para combater os maus tratos contra animais. A Polícia Civil está trabalhando de forma intensa, colhendo depoimentos, realizando diligências e buscando imagens para que a investigação aconteça. A Polícia Civil jamais se deixa levar por qualquer tipo de pressão. Aqui em Santa Catarina, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Todas as pessoas que estão cobrando justiça têm que fazer a cobrança por justiça. E a justiça será feita, independentemente de quem sejam os autores que praticaram essa triste e lamentável ação criminosa contra esses 2 animais. Esse pronunciamento do delegado aí foi hoje, mas eu gostaria muito de entender de que punições são essas que estamos falando, porque a lei não permite pegar. Tem crimes juridicamente muito piores que ninguém responde por eles. Nesse caso, com animais sendo jovens. E novamente, eu estou usando essa palavra porque eu preciso tomar cuidado aqui no canal, porque se tratando das famílias que se tratam, provavelmente vai ter uma chuva aí de processos.
para muita gente. A questão é que todo mundo falou sobre isso, então vai ter muita gente aí para processar. Mas enfim, no fim das contas, a gente teve aí uma família que, é o que tudo indica, acabou sendo leniente com tudo isso. Eu fico pensando, não sei você, Coptúlio, não sei você, Batata, mas assim, porra, eu não sei você que tá em casa, mas a minha família, a sua família, ficaria de boa com isso? E te mandaria viajar pra Disney? Ou sua família ficaria num misto de choque, com incredulidade, com inconformidade? Bom, Cop, queria te ouvir aí sobre o caso. E se no fim das contas é isso, a gente vai acabar esquecendo, ninguém vai debater maioridade penal, ninguém vai debater que um caso como esse é pior do que um caso de criminosos convencionais, porque é a maldade pura e plena, não se ganha nada com isso. Eric, mas o que é mal? É isso. Isso é mal. E se eu preciso explicar mais do que isso, é porque você não vai entender, irmão. Porque assim, não há mais o que ser dito. Coptúlio. Gente, eu não sou nenhum pastor, nenhum estudioso da Bíblia, nenhum religioso ferrenho, mas uma coisa eu acredito, uma frase que eu ouvi uma vez e eu acredito nela piamente. O maior truque do demônio é convencer as pessoas de que ele não existe. Tem gente que nasce ruim. Tem gente que nasce ruim. Nada que se eduque, que se faça, que se ensine, vai modificar a índole daquela pessoa. Esses adolescentes são coisa ruim. Trabalham para o lado de baixo. Simples. Eu lembro quando eu era criança, eu fui criado na roça, meu pai é da roça, região serrana aqui do Rio de Janeiro, eu tinha um primo que ganhou uma espingarda de chumbinho e ele gostava de ficar matando passarinho com a espingarda de chumbinho. Uma vez ele deu um tiro num passarinho na minha frente, matou o passarinho, eu fui lá e enfiei a porrada nele. Simples assim. Tem gente que é ruim, tem gente que tem prazer em fazer maldade com os outros. Lembrei aqui do caso daquele Champinha lá em São Paulo, em 2003, que violou uma menina, o menino, e matou os dois. Motivo nenhum, não tinha dinheiro envolvido, não tinha nenhuma vingança, nada. Vários dias de tortura. Vários dias, por puro prazer. Então, senhores, o demônio existe sim e ele está entre nós. Eric. É isso, acho que a gente pode desejar que pessoas vão para o inferno sem ser processado por isso, né? Não dá nem para provar que existe. Batata, eu queria te ouvir e também colocar mais uma informação. A juíza que ia julgar tudo isso, depois da repercussão do caso, supostamente por causa da repercussão do caso, se declarou inapta a julgar, porque só depois que o caso veio a público, Batata, ela percebeu que ela era muito amiga de uma das famílias dos envolvidos. Ela demorou, assim, muitos dias. E aí, quando o caso tomou o Brasil, porque tomou o Brasil, ela pensou, meu Deus, eu me dei conta, eu sou, poxa, muito amiga dessa família aqui. Mas que bom que as pessoas me alertaram, senão eu ia julgar de maneira imparcial. Então, ela, antes que alguém descobrisse e apontasse, disse assim, gente, eu sou inapta, desculpa eu sou interromper inapta, aí. isso, claro, Não tem julgamento. Menor pode fazer o que quiser, nesse não acontece nada. Independente de ser amigo da família ou não vai dar nada para eles e de jeito nenhum. Menor não é julgado. Eles recebem a medida socioeducativa, vão ficar no máximo aí 1-2 anos lá na antiga FEBEM, nem sei como se chama aí no sul do Brasil, vão ficar lá comendo, bebendo, aprendendo a ser mais criminosos, aí vão ser liberados antes dos 18 anos. Então não há nem julgamento. É só quem conduz ali a investigação. Polícia Civil vai perder um tempo do cacete, vai desperdiçar o talento dos delegados e não vai dar em absolutamente nada. Batata. Eu não conheço pena para maus tratos de animais aí que ultrapasse aí o menor potencial ofensivo. E a pena já é branda para qualquer um que venha a cometer. Seja qualquer um. E se for menor de idade, ele é inimputável, não tem jeito, tá? E mais uma vez,
como se entende que o clamor público muda as coisas, as direções do vento, né? Se você acha que se esse caso não tomasse essa repercussão, a juíza ia se alegar, ela ia se acusar como inapta a julgar? Não. Ela julgaria e pronto, acabou. Sem problema algum. Mas a repercussão do caso tomou uma proporção muito grande. E, obviamente, ela, poxa, uma decisão minha, isso pode não ficar bom, né? Obviamente. O que ela fez? Me afasto do caso. Na verdade, o nome correto juridicamente é incompetente, tá? Ele se torna incompetente para o caso e pede para que nomeie outro juiz por fato. Agora, vamos ali, né, as coisas. O maus tratos com o animal, alegando uma brutalidade dessa gratuita, o animal inocente, pô, se fosse um sistema de defesa, um animal feroz que veio atacar, o cara se defendeu de maneira agressiva. Mano, Walter, coloca as fotos dele. Agora, o que tem a ver um animalzinho ali, gratuitamente, for ali e mostrar uma ruindade com um animal desse? Então, você percebe que isso cultua na criança, né, ou no jovem, uma forma de fazer maldade com um ser inofensivo, que é ou seja, um animalzinho. Amanhã, com certeza, pode acontecer de ser um ser humano qualquer, né? E lei por lei, com certeza, punir não iria punir, né? Obviamente. Mas uma coisa clara que poderia acontecer, né, gente? Pelo menos que os familiares não premiassem os jovens com uma viagem para Disney, né, cara? Porque isso no mínimo é esculacho, né, cara? Você vê, o garoto comete um crime contra um animal que praticamente é um xodó da região ali, né? Do pessoal, dos moradores locais, e todos conheciam ele, e aí vai lá bater no bicho, matar o bicho, porra, sem nenhum tipo de motivo, só porque por alegria, sei lá, por vandalismo, sei lá que tipo de adjetivo daria esses garotos, né? E aí, tá aí, esse é o nosso Brasil, 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 Brasil. E aí, vamos fazer o quê? Deixa os garotos ir pra Disney, né? Vão passear. Isso aí, a família pecou, e pecou muito. Não existia nenhuma proibição judicial que viesse a impedir os menores de ir para Disney. Não, mas existe uma sanção que deve ser aplicada aos nossos filhos, e eu acho que isso serve de lição. Se não há uma sanção penal para que se possa aplicar no seu filho, aprenda que a sanção moral, tá? Ela é fundamental, porque a moralidade ainda é um dos itens de um pilar social que deve ser respeitado, tá, gente? Obrigado. E aí, Batata, colocaram aqui no chat para que as pessoas façam chegar isso à embaixada americana ou algo nesse sentido, porque afinal de contas o visto poderia ser cancelado, né? Não sei, não estou aqui dando ideia, nosso chat está dando ideia, mas assim, a gente está vendo tanto de pessoas que inclusive tiveram que voltar dos Estados Unidos porque tiveram vistos cancelados. Um caso desse não choca o suficiente. Se supostamente tudo isso aconteceu, alguém ficaria chocado de daqui a 10, 20 anos descobrir que uma pessoa supostamente envolvida num caso desse matou uma esposa, um caso de feminicídio? Quem levantaria a mão para dizer que está chocado? Eu acho que ninguém.
né? Então, se isso chega de fato para alguém, faz sentido? Tá nos Estados Unidos? Os Estados Unidos já não tem muito caso de assassinato de psicopata? Bom, é isso, gente. Miquel, vou deixar a palavra final aí, porque você resumiu aí todos os acontecimentos, mas você pode deixar um comentário final aí. E aí eu passo aqui, de repente, para uma última matéria aqui com todos nós, que também é outro absurdo que acaba indo nessa linha, inclusive explica muito do porquê que a gente está nesse tipo de situação aí. Ô, Eric, o que me choca é, nós temos mais um caso de crime cometido por jovens, que não vai ter sanção, já não teria, independente deles serem ricos ou não. Mas sendo ricos, sendo poderosos, tendo influência, vai piorar. Mas agora, parece que uma parte da sociedade acorda e começa a gritar o nome do cachorro. Já tem deputado, vereador, senador, todo mundo querendo falar em lei contra o maus tratos aos animais. Já existem algumas leis, e realmente concordo, são leis fracas, deveriam ser mais severas. Só que teve entregador de iFood morrendo essa semana, motorista de Uber morrendo essa semana, sendo assassinados cruelmente. O nome Orelha, que é o nome do cachorrinho, está sendo gritado aos quatro ventos por um monte de artista, de influenciador, justamente porque o cachorro foi morto por pessoas com dinheiro, pessoas ricas. Agora, quando é um pobre, mas o assassino é pobre, ninguém vai falar o nome do cara. Ninguém vai lembrar o nome dos entregadores, dos motoristas de Uber, dos pais de família, de todo mundo que está sendo assassinado a sangue frio e com a mesma crueldade, sem motivo algum. Criminosos que estão matando pessoas, mas essas pessoas não importam, né? Por quê? Porque quem matou foi um pobre, um favelado que atende a um discurso ideológico. Agora não, agora o alvo é branco, agora o alvo é rico, agora o alvo tem poder aquisitivo, então vale a pena bater, principalmente porque quem morreu foi um animal. Agora, se morreu uma pessoa, 10, 15, 20, e são trabalhadores, não são garotos que estavam portando fuzis e atirando contra a polícia, aí não tem discursinho ideológico, não tem artista, não tem ninguém para falar. Então, a situação é lamentável. Mas me choca mais ainda a indignação seletiva de muitos atores, artistas e diversos outros segmentos da sociedade, que se indignam somente quando o alvo da crítica atende a uma narrativa. Eu vi, inclusive, sites e portais colocando assim, fábrica de como criar um fascista em casa, um fascistinha em casa, porque o estado de Santa Catarina é um estado branco, um estado que foi contra as cotas raciais, e aí vira um estado de fascistas. Mas as pessoas que estão sendo mortas no Rio de Janeiro pelas facções que dominam o território não entram na conta, né? Eles são de boa.